Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marco Lima e no vídeo de hoje eu vou conversar com o segundo candidato a vereador do Rio de Janeiro. Dessa vez eu vou falar com o Wellington Alves, mais conhecido como Wellington Paciência, do PTB. Ele vai falar um pouco sobre seus projetos, né, como o candidato anterior, né, falar sobre seus projetos e melhorias para a nossa cidade, ok? Lembrando que o nosso canal não tem nenhuma coligação partidária, por isso, eu estarei conversando com vários candidatos de outros partidos. Beleza? Tá curioso para saber como é que vai ser isso? Então, bora lá. Boa noite, Wellington. Tudo bom? Boa noite, meu amigo. Como é que você está, Marquinhos? Tudo Tudo bem? ótimo. Primeiramente, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? Faltando menos de um mês para as eleições, né? Sei que sua agenda está cheia e você aceitou esse meu convite para poder falar um pouco, né? Sobre seus projetos, ter a chance de falar sobre o que você pretende fazer de melhoria para a nossa cidade. Nego, é a primeira vez que eu estou sendo testado em urna, né? Eu já tenho um trabalho, pelo menos pelo bairro de Paciência, pelo bairro da Zona Oeste, Santa Cruz, em Uaíba, até um Uhum. pedaço muito grande mesmo, há mais de 25 anos. Já dei Nossa. aula em comunidade, eu sou professor de teatro, tá? Já dei aula em comunidade, já falei com adolescentes, já falei com crianças. A gente já fez um trabalho de arrecadação de alimentos e a gente já cedeu isso há 20 anos atrás. Logo depois, eu fiz parte de um grupo chamado Rede Paciência Oficial, que é um dos maiores grupos que existem aqui na nossa Zona Oeste, deve estar batendo hoje em torno de 152 mil pessoas. Aham. E 5 anos atrás, eu montei um projeto chamado Haja Paciência. E o Sim. Haja Paciência, até hoje, já ajudou em torno de 8 mil famílias, essas coisas assim. Então, Uhum. a candidatura, para mim, é uma novidade muito grande. Ou Uhum. seja, eu estou aprendendo, eu estou igual a você, eu estou engatinhando com essa situação e estou aprendendo um pouco de política, um pouco do que acontece pela vida das pessoas. É mais ou menos assim. Sim. Acabou que você respondeu minha pergunta antes de eu ter perguntado a ela, que eu ia pedir para você falar um pouco sobre você, né? Quem era o Wellington Alves, que todo mundo conhece hoje como Wellington Paciência, né? Que é o nome que você deu da questão da política, né? Que você adotou esse nome do bairro como se fosse seu sobrenome, né? Mas você já respondeu da questão do projeto. Eu ia te perguntar, para você falar um pouquinho para a gente, o que te levou para a política? Porque o senhor acabou de falar que antes já tinha um projeto já tem um projeto há 25 anos, né? Sim. Então, pelo que deu a entender, não precisava da política para poder fazer nenhum projeto social, né? Para poder ajudar ninguém. Então, o que te levou a entrar para a política? Bom, eu quero começar que, tipo assim, o meu nome pessoal é Wellington Alves, tá? Hum? Quando eu assumi o Wellington Paciência, eu coloquei o Paciência como o meu sobrenome e como seu sobrenome também. Você mora em Paciência. Sim. Eu sempre gostei muito de morar em Paciência. Quando eu fiz quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 16 anos. Isso foi em 1988. Não, Eu fui com meu filho. E uma coisa que eu achava muito interessante nessa história toda, e quando eu fui para Gama Filho, eu já fui conhecendo a história de Paciência, porque Paciência tem uma história linda, a Zona Oeste tem uma história linda, em que poucas pessoas conhecem o nosso passado e conhecem a nossa história. sim. Então, como de um lar, de uma casa muito pobre, de uma igreja que de periferia, né, e as pessoas eram muito pobres, eu comecei a estudar à noite. Eu tive que ser emancipado na minha época, até porque a gente não tinha identidade com 16 anos. Uhum. Então, quando eu chegava na minha igreja, que era da Igreja Batista do Jardim 7 de Abril, eu Uhum. tinha vergonha de falar na igreja que eu fazia faculdade, porque ninguém fazia faculdade. Aí o pessoal perguntava para mim, e eu tinha uma vida muito frequente na igreja, as pessoas perguntavam: você vai para onde à noite que você está saindo de um monte de coisas? Eu falava assim: eu vou para a escola. Eu não falava faculdade, porque eu tinha vergonha de falar, porque, tipo assim, parecia que eu estava ensoberbecido com aquela situação, e eu Aham. não. Mas engraçado que quando eu cheguei na Gama Filho, que era aquele mundo inteiro, né, quando uma criança sai de um subúrbio muito pequeno, de uma periferia muito pequena, e a gente Sim. encontra o mundo da universidade, pelo menos naquela época era assim, Uhum. eu já fui lá porque eu já fazia teatro. Eu aprendi teatro na Gama Filho. E eu Uhum. botava aquele uniforme da Gama Filho
o GF na calça, eu era um dos mais novos na turma, e eu tinha um prazer enorme de falar que eu morava em Paciência. Uhum. Então, quando eu adotei o sobrenome Paciência para o meu, eu posso colocar assim, para o meu produto, Uhum. né? Eu coloquei o sobrenome Paciência justamente por causa da política. Sim. Eu quis fazer política para trazer para a Zona Oeste o empoderamento em que nós precisamos ter aqui dentro da nossa Zona Oeste. Uhum. Entre Guaíba, presta atenção, Marquinho, no que eu vou te falar. Aham. Guaíba, Cosmos, Santa Cruz, Paciência e Sepitiba. Nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas que votam. Sim. Ouve isso. Com 1,5 milhão de pessoas, nós elegemos prefeitos, nós elegemos senadores, nós elegemos vários vereadores, deputados federais e deputados estaduais. E nós temos um representante. Nós temos o William Coelho, em Sepitiba, o único eleito para tomar conta de 1,5 milhão de pessoas. E eu comecei a perceber, Marcos, que dentro das periferias, dentro das favelas que existem na Zona Oeste, que era o Aço, que era Antares, Rolas 1, Rolas 2, Uhum. Nova esse bairro, dessas comunidades, Sim. a precariedade era muito grande. Muita fome, muita miséria, muitas pessoas sem escola, muitas pessoas sem hospitais. E Uhum. eu comecei a me solidarizar com essas pessoas porque elas não têm voz. Não é que elas não tinham voz, elas não têm voz. Isso começou a doer dentro de mim, porque Uhum. se eu, uma pessoa comum, junto com os meus amigos de uma sociedade civil, nós conseguimos fazer um projeto, como você mesmo falou, sem nenhuma política em volta, ajudando tantas pessoas, por que nós não poderíamos subir um degrau a mais? Uhum. Para que colocássemos essas pessoas, como eu, como você, como seus filhos, que provavelmente você vai ter, e os seus netos, os nossos netos, essas pessoas inseridas dentro de uma sociedade que fosse justa para todo mundo. Nossa. Então, hoje eu me vejo como um pedaço, um pedacinho pequeno, pelo menos por enquanto, de uma voz de uma sociedade. Pelo menos eu acho assim. Até porque a gente vai presenciando isso nos lugares em que a gente passa e a gente hoje é abraçado. Isso é bacana. Uhum. Foi mais ou menos por isso que eu entrei na política, porque eu precisava ser uma voz. Uhum. Não, bacana, é legal ouvir isso. Né? Esse vídeo é para isso mesmo, né? Um papo bem informal, como eu já tinha falado com o senhor antes, né? Que a gente pudesse falar uma linguagem que o povo pudesse entender, né? Não precisa ser, você ter aquela entrevista com tantas técnicas, né? E tem gente que vai assistir e não vai entender nada, né? Bacana, legal. É, já pegando esse gancho, a gente está num cenário atual que a gente vê que tem muita gente começando a se interessar pela política, né? Principalmente de uns 2 anos para cá, nas eleições presidenciais, né? Muita gente começou a se interessar. Teve uma pesquisa aí, não sei se foi o Datafolha, eu falei isso até na outra entrevista, né? Muita gente perguntava o que é fascismo, não sei o quê, né? Eu queria falar para você, queria te perguntar, falar para a gente qual é o papel do vereador, né? Para a gente poder entender como é que funciona, né? Porque muita gente, como eu te disse antes, né? Por que eu falei isso? Porque muitas vezes a gente vota na pessoa, né? Ah, porque conhece, ah, porque é vizinho, ah, porque é parente. Eu sei, você sabe o papel, muita gente sabe, mas a maioria das pessoas, até seus próprios eleitores, muita gente vota, mas não sabe o principal papel do vereador. O que você pode fazer? Você pode aprovar lei, você pode criar. Fala para a gente. As pessoas têm uma mentalidade muito errada de político, muito Uhum. errada. Toda vez em que você passa por uma praça pública ou por uma rua em que é asfaltada, em que você vê aquela plaquinha, agradeço ao deputado fulano pelo serviço prestado à comunidade, Sim. agradeço ao vereador Cicrano pelo serviço prestado à comunidade. Está errado, velho. Está muito errado isso. Uhum. Vereador não faz isso, deputado federal não faz isso, deputado estadual não faz isso. A placa que deveria estar nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas escolas é: agradeço à população pelos impostos pagos, porque com esses impostos a prefeitura teve condições de devolver ao povo aquilo que é de direito. Sim. Isso é importante para as pessoas entenderem. O Uhum. vereador, ele é a ligação entre povo e governo.
entre povo e prefeitura. Sim. Os vereadores, eles são regionalizados, ou seja, no Rio de Janeiro só vota quem é do Rio de Janeiro. Em Itaguaí, só vota quem é de Itaguaí. Sim. Em Duque de Caxias, só vota quem é de Duque de Caxias. Então, quando as pessoas elas conseguirem entender que o mundo do vereador é um contato entre mim e você, isso é mais porque você vai cobrar de mim as obras que precisam ser feitas para a sua comunidade. O vereador ele fiscaliza os gastos da prefeitura. O Sim. vereador ele cria leis que sejam boas para você, para os seus pais, para os seus filhos. Ele faz essas leis e, melhor ainda, ele faz valer as leis que já existem dentro do município onde ele vai gerenciar. Então, o vereador, ele o nome vereador vem de vereia, que é uma palavra portuguesa que significa caminhos. Ele mostra o caminho, ele vereia, ele mostra para as pessoas o caminho a ser seguido. Então, esse caminho a ser seguido é o que seja melhor para todo mundo. Vereador não faz praça, vereador não asfalta, vereador não faz nada disso. Isso não é função de um vereador. Ele fiscaliza essas coisas. Então, essas plaquinhas estão erradas. E é um exemplo em que eu li uma vez, eu achei muito interessante. Quando você vai lá no caixa sacar o dinheiro que é seu, que você recebeu do salário, no caixa automático, ele vai, se você naquele dia você tem R$ 500 na sua conta, quanto é que você pode sacar? O limite, né? Acho que até 500, né? Se ele te der 600, aí tu pode aplaudir, porque ele te deu R$ 100 a mais. Sim. Mas se ele te der 500, ele não fez favor nenhum, até porque o banco ele te cobra uma taxa para estar te pagando naquela hora. Então, você não pode aplaudir o caixa que está ali automático na sua frente, por um dinheiro que é seu. As pessoas não precisam aplaudir deputados, eles não são celebridades. O vereador ele não é celebridade, o prefeito ele não é celebridade, o presidente ele não é. E a política ela mudou muito através desse advento em que a gente tem. Eu na minha mão, que é o meu celular, e você com o seu computador. A internet permitiu a gente que nós mostrássemos para as pessoas que existem pessoas boas, pessoas honestas e pessoas simples como eu e você que podem estar mostrando o caminho para todas as pessoas. Sim. Então, quando a pessoa ela começa a entender de política, ela começa a crescer, ela começa a se especializar. O advento Bolsonaro, quando ele veio pela internet, ele fez uma campanha muito barata e 52 milhões, eu não lembro quantas pessoas votaram em Bolsonaro, mas quando ele ganhou como presidente da República, ninguém esperava que isso fosse acontecer, porque ele não teve propaganda. O que deu a ele a mobilidade e a fala para as pessoas é isso aqui, ó, que está acontecendo entre mim e você, a internet. Quando você postar o seu vídeo e todas as pessoas verem quem é o Marcos e quem é o Wellington Paciência. Então, é isso que eu respondo para você. O vereador ele é a ligação entre nós, que somos pessoas da sociedade civil, com a política do governo. Entendeu? Nada além disso. Não é celebridade e não existe agradecimento para nenhum deles. Recebe e recebe muito bem, hein? Sim. Não, perfeito, ótimo. Assim, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Então, já pegando esse gancho, né, o que a gente pode esperar, então, do Wellington Paciência, caso ele seja eleito? Você pode esperar do Wellington Paciência que ele seja a voz da periferia. Pode esperar isso de mim. Porque no dia em que um prefeito, independente do prefeito que esteja lá em cima, a minha obrigação é cobrar dele. Você concorda comigo? Claro. Ele pode ser meu amigo ou ele pode ser meu adversário, mas a minha função como vereador é defender você, que está me assistindo agora. Sim. Então, se você chega, você provavelmente tem pai e tem mãe, linda. Então, se você chega hoje num hospital com o seu pai passando mal, aconteceu, porque a gente está aqui para essa situação, e você não tem um bom atendimento, você pode ligar para mim e falar assim, olha só, eu estou com um problema na clínica da família tal, eu estou com um problema no hospital tal ou no UPA tal, o que está acontecendo? Por que não tem médico? Por que não tem remédio? E eu vou ter a obrigação de resolver isso para você.
porque eu tenho como entrar dentro desse hospital, eu tenho como entrar dentro dessa escola, eu tenho como entrar dentro da sua comunidade para dizer o porquê que um bom serviço não está sendo prestado a você. Então, o que você pode esperar do Wellington Paciência? Coragem. Uhum. Certo. Eu ia te perguntar o que diferente você pretende fazer, né? Mas você já me respondeu, né? Eu já vejo isso como já um diferencial já, né? Dessa mobilidade, de ter que ligar para a pessoa, né? E fazer o que a gente não pode Coragem. fazer, né? Dar esse suporte, né? E dar valor a quem tem o devido valor. Não é Sim. puxar o saco de quem tem poder, não. Para mim, Marcos, eu vou falar uma coisa para você olhando para tu. Uhum. Para mim, quem tem poder e quem é o merecedor do poder é o povo que está sofrendo. Sim. Esse é o merecedor do poder. E é desse povo em que eu estou falando. E é esse povo em que eu quero trazer para mim, sem a menor demagogia. Até porque eu não preciso de política hoje para sobreviver. Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Então vamos lá, Wellington, vamos começar agora nas perguntas. Aqui não vai ter nenhuma urna, nada disso, mas eu vou separar aqui. Você tem bastante projetos, né? Todo dia você tem postado umas, né, de pouquinho em pouquinho. E pelo que eu já pude ler, pelo que eu já pude entender, eu separei mais ou menos 5 projetos seus, né? Não pude pegar tudo, né, por causa do tempo. Então eu peguei o mais que, não todos são importantes, óbvio, né? Mas eu peguei um aqui que talvez a gente tenha mais dúvida, né? Queria que você pudesse me esclarecer, no primeiro tema, né, a primeira proposta que eu olhei, achei super interessante em falar sobre isso, foi o tema mobilidade, né? Você colocou, né, a volta dos trocadores e filas por ordem de chegada, né? Eu queria entender mais ou menos sobre essa proposta. O que acontece? Hoje em dia a gente tem a realidade do bilhete único, né, do cartão, né? Essa função do trocador foi extinta por vários motivos, né? Eu andei pesquisando e realmente, né, claro, quem saiu prejudicado foi os funcionários que sustentavam famílias com essa com a vaga que tinha, né? Eles tinham essa função de trocador, mas como é que eu posso explicar? Eles não tinha tanta facilidade, para a gente não era tanta facilidade. Trocar dinheiro na hora, tinha assalto, né? E fora que eu acho que foi bom para a empresa a questão da economia, né? Claro, para eles foi ruim essa função, porque muita gente sustentava suas famílias com isso, né? Eu queria te perguntar que vantagem você vê com essa volta dos trocadores, já que hoje a gente já tem essa facilidade, essa praticidade do cartão. O porquê disso? Por que você pretende fazer? Teria a volta dos trocadores essa função? Por que disso? Me explica um pouco sobre esse projeto. Explico. Uma coisa temos de convir. Pouquíssimas pessoas têm educação. Uhum. Pouquíssimas pessoas elas conseguem se comportar, chegar numa fila, esperar o seu lugar, dar Sim. lugar para uma senhora, dar lugar para uma grávida. Poucas pessoas conseguem se colocar no lugar da outra pessoa e dizer assim: o meu limite termina, o seu limite começa. Quando nós colocamos, pelo menos por agora, até nós entrarmos com uma grande educação moral e cívica dentro do sistema brasileiro e principalmente do carioca, nós não teremos respeito por ninguém. Quando eu falo do trocador, quando eu falo da fila por ordem de chegada, quando eu falo de prioridades, quando eu falo de inserção de pessoas que são deficientes físicos, é porque essas pessoas elas precisam estar sendo monitoradas o tempo inteiro. Você já tentou atravessar uma rua onde ninguém para no sinal? O sinal está vermelho e os carros continuam passando, você na fila de pedestre, e quando você atravessa com o sinal fechado, vem um carro, ele ainda te xinga, porque acha que você está errado de ter atravessado na frente dele. Sim. Hoje, Marcos, acontece isso dentro do nosso sistema. As escolas estão voltando, falando sobre mobilidade, mas falando também sobre educação. As Uhum. escolas não estão tendo a base familiar que seria a educação. Entra no BRT, quando você entra no BRT e você passa o seu bilhete único, quando as portas se abrem, você vê, parece o estrondo da boiada. Sim. Um Você, às absurdo. vezes, é empurrado, jogado
para lugares assim que você nem quer ir. Você não consegue, às vezes, saltar na próxima estação de tantas pessoas que não têm educação para obedecer uma fila. Sim. Então, você falou que, para mim, Marco, vou falar um Uhum. negócio para você, de coração. A minha única função em que serviu a extinção dos trocadores foi a economia das empresas de ônibus. Sim. De resto, eles se viravam com troco. De resto, eles se viravam do jeito em que eles tinham que dar, mas eles se viravam e se viravam bem. Um ajudava o outro, você tinha um troquinho no teu bolso, você ajudava o camaradinha que está atrás. Então, com essa história de bilhete único é que facilitou mais ainda essa situação. É só passar lá na maquininha que vai. Mas, por enquanto, até termos uma educação, é necessário que em todas as estações hajam pessoas que monitorem as outras pessoas, para fazer uma organização que não se existe. Então, eu acredito nessa história da mobilidade. Nós temos, Marcos, 16 estações de BRT. Eu vou bem te contar um segredo, velho. Para cada estação BRT que existe parada na Cesário de Mello, Sim. cada uma paga R$ 1 milhão por mês de aluguel. Nós temos 14 estações desativadas. Nós temos 14 milhões jogados no lixo. Sim. Por que não volta ao corredor central com ônibus com roleta? Pelo menos isso. E a gente diminui de todas aquelas estações para duas principais, colocamos duas aqui na Estrada Santa Eugênia, que liga a estação de Paciência até o Pingo d'Água, com duas estações de BRT, e cancela as outras. Uhum. Então, essa é a minha proposta de mobilidade, que eu sei, e eu conversei com o ex-secretário de Transporte do Rio de Janeiro, e ele me garantiu, Fernando, que dá para fazer. Uhum. Perfeito. Entendi. É, porque é complicado, né? Como você falou, a questão da falta de educação. Eu vivo essa realidade, né? Hoje em dia, assim, é um bate-papo mesmo, né? Hoje em dia eu pego o BRT, trabalho 12 horas, e lá na Alvorada, quando eu vou, às vezes eu sou um dos primeiros da fila, né? Tem o ferrinho, né? Que a gente está na fila para poder entrar, e simplesmente eu posso ficar 20 minutos ali. Faltando 1 minuto para o ônibus entrar, a pessoa que estava longe chega na minha frente e entra como se nada tivesse acontecendo. E vai a gente reclamar, né? Empurra, a Exato. gente não quer nem saber se a gente está ali, não respeita, né? Isso é a falta de respeito. Foi isso que você falou, a questão da educação em primeiro lugar. Isso aí. Então, eu acredito que isso funcionaria dessa forma. O Uhum. monitoramento, o guarda municipal, tomando conta dos cidadãos, para que não haja depredação, para que não haja calote e para que haja um pouquinho mais de educação. Sim, porque até então tem os fiscais do BRT, mas que não funciona, né? E às vezes fica lá, se bobear, passa até por cima deles também, né? Está por cima deles também. Tá por cima deles. Não, perfeito, obrigado. Então vamos lá. O segundo tema que eu separei foi o tema saúde, né? Que você diz, aqui já diz o nome, né? Você foca muito nessa palavra porque essa é a principal função do vereador, né? Da questão da fiscalização. E aqui você Sim. diz fiscalização em hospitais, UPAs e clínicas da família, priorizando o bom atendimento. Queria saber de você de que forma será feita essa fiscalização dessa precariedade que nós vivemos hoje. Denúncia, denúncia, Uhum. denúncia. A gente vai, vamos supor, a gente cria uma central telefônica só de denúncias, ou Aham. alguma consulta do hospital só de denúncias, e a gente tira, pela maioria, aqueles hospitais, UPAs ou clínicas da família que existem a maior quantidade de reclamações. A gente precisa fazer isso, porque tem muitos funcionários, Marcos, que eles não atendem bem as pessoas. E o mínimo em que uma pessoa quer, naquela hora em que ela está nervosa, que ela levou o pai dela para o hospital, que ela levou a mãe dela para o hospital, é necessário que se tenha uma cadeira de rodas, uma Sim. maca, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por mais estressada em que a pessoa que esteja do outro lado ela passe para você, ou porque vive aquela situação o dia inteiro, mas ela precisa de um apoio, de um preparo psicológico e emocional, porque sabe que do outro lado vai existir pessoas muito piores do que a situação de que ela está ali naquele momento. Aham. Não é ela chegando com a mãe dela no hospital ou com o filho dela no hospital desesperado para saber o que aconteceu. Então, quando eu falo de um bom atendimento, eu falo de médicos no plantão, eu falo de bons atendentes no plantão, eu falo de remédio também.
Isso tudo precisa ser fiscalizado. E isso só vai acontecer, mais uma vez eu te digo, se houver uma fiscalização. Fora isso, não tem. Sim. É importante você dizer isso, claro, isso não justifica, né? Mas há muitos funcionários que às vezes atendem mal pelo fato de eles não estar recebendo um salário, né? E eu estava até falando isso na... Quer falar alguma coisa? Eu acho assim, não está recebendo um salário. Se ele não está recebendo um salário, ele tem que pedir demissão, não? É, Atender mal os outros é que não dá, verdade, verdade. certo? Sim, Alguém chegar no teu serviço, você vai ficar com a cara emburrada, a pessoa te dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, e você vira a cara porque você está recebendo mal. Sai do seu serviço e processa o seu patrão. é. Pelo menos eu penso assim. Não, sim, sim. Aconteceu assim, só um comentário aqui de leve, né? Eu estava falando também na outra entrevista, que eu conheço pessoas que chegaram a trabalhar nesses hospitais de campanha do coronavírus, né? Trabalharam por 4 meses direto e não receberam salário, né? É assim, é uma questão muito complicada, né? Principalmente no cenário atual que nós estamos agora, da Covid, o quanto a gente precisa de gente da saúde, e tem pessoas na área da saúde, né? Há pessoas que estão disponíveis para poder trabalhar, né? Mas é aquilo, também precisam do salário para sustentar suas famílias, né? E a gente se sente abandonado, tanto nas UPAs, os hospitais estaduais, né? Você viu essa situação agora há pouco teve a questão do Crivella, né? Dos guardiões do Crivella, sabe? Foi um absurdo, né? Dessa questão de contratar esses funcionários com o nosso dinheiro, né, para poder fazer, se fosse uma fiscalização do bem, né, igual você disse, fiscalizar a saúde, não sei o quê, mas não, uma fiscalização para que pedisse as denúncias da precariedade do hospital, sabe? É complicado isso, né? Não, tipo assim, as pessoas denunciavam e eles tinham a obrigação de falar que estava tudo bem. Não Isso, existe não existe. isso. Então, essa é a função de um vereador. Né? Aham. Imagina você me cobrando uma coisa dessa. Eu vou botar na mídia o que está acontecendo na íntegra. Ó, o Sim. Crivella fez isso por causa disso, independente do Crivella. O prefeito fez isso por causa disso e disso, e vou ter a obrigação de menor parcimônia. Uhum. Então, essa é uma função do vereador. Isso que você está acabando de falar é uma função do vereador, não Sim, de guardião de Crivella. entendi. É verdade. Tá ótimo. Então, indo para o terceiro tema, eu separei aqui a educação. Você fala sobre o projeto da desfiscalização nos colégios de ensino fundamental e creches, né? Comenta um pouquinho sobre essa fiscalização do ensino fundamental e creche. Homem, Oi? Ouviu o que eu falei? Ah, tá. não, pode continuar, pode terminar a pergunta, Não, pode não, terminar. era sobre isso, é porque eu não anotei tudo aqui, mas você fala essa questão da alimentação das crianças, né? Fala um pouquinho sobre essa fiscalização. Eu penso a primeira coisa em que eu penso no ensino fundamental é que eles são a base da nossa sociedade. Ele é a base da nossa sociedade. Eu, Uhum. particularmente, eu entrei no colégio, no Ciraldo, com 6 anos de idade, entrei como ouvinte na época, era chamado de Aham. ouvinte, né? Entrei muito precoce e fui indo. E a minha base, ela foi muito boa. Ela foi muito boa. Eu estudei em colégio público no meu primário, no meu ensino, no meu primeiro grau, né, que era primário, primeiro grau, e o meu segundo grau, que eu fiz no Raja Gabália, em Campo Grande. Sei. E com o estudo, era o finalzinho da época militar, e só com o estudo em que eu tive, eu fiz a SES Gran Rio e passei para 2 universidades, sem Uhum. ter feito nenhum, Uhum. só com a base em que eu tive, base de educação. Uhum. Eu falo de ensino fundamental e eu falo de creches também. Eu gostaria muito que essas crianças elas tivessem uma base familiar de educação, de respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Mas tivessem a autonomia de cuidar dos seus filhos, um puxãozinho de orelha de vez em quando não faz mal a ninguém, não mata Sim, ninguém. verdade. Na minha época, a gente aprendia lá com o cinto do lado, com a correia do lado, com a vara de goiabeira do lado, e isso não matou nem a mim nem meus irmãos. E todos os meus amigos que eu conheço estão por aí, e muito bem de vida, por sinal, Sim. graças a Deus.
Isso era uma base educacional e uma base familiar quando os filhos respeitavam os pais. Aham. Hoje eu não tenho visto isso. Eu tenho visto uma gravidez entre adolescentes muito grande, uma precariedade enorme de educação sexual, onde eles não estão só engravidando, ou elas estão engravidando, mas com transmissões de DST muito grande. Eu trabalho isso dentro das comunidades em que eu entro, eu vejo garotas de 11 anos grávidas, muito, muito estranho essa situação, muito estranho. E quando eu falo de base de verdade, aquela criança que está chegando para aprender, para ter um bom ensino, para ter uma boa educação e uma boa alimentação. Essa alimentação vai fazer com que seja preventiva, porque não adianta você chegar num colégio e você ter somente um alimento com macarrão, arroz e só carboidrato. Ela Uhum. precisa de um legume, ela precisa de uma fruta, ela precisa de um leite, ela precisa de uma base alimentar para que isso, lá na frente, no nosso futuro, não gere adultos que sejam deficientes em alguma coisa. E Uhum. os outros fiquem cheios dessa alguma coisa. Então, essa fiscalização em que eu coloco, além de ter um papel muito importante, que é professores especializados e treinados para fazer uma inserção de deficientes, porque a Sim. gente precisa ter essa inserção social. Eu me Aham. preocupo muito com os surdos, com os cegos, com os aleijados, com os microencefálicos, com os autistas, que são importantes também para mim. Eu quero fazer um projeto voltado ao autista também, ao autismo, porque hoje muitas crianças são autistas, depressão, ansiedade. Hoje nós já temos esse quadro clínico em crianças e a gente precisa tratar dessas coisas, meu amigo. Então, eu vejo isso como um grande projeto de base educacional, aquela base. Porque no momento em que você deu a base para aquela criança pisar, ela vai ser um bom adolescente e ela Uhum. vai ser um adulto fora de série. Certo. Não, entendi. Eu vou chegar nesse ponto ainda da inclusão, né? Dos professores treinados, né? Que você fala muito sobre isso. Mas antes, só comentando, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco. A gente está no cenário atual que é o Covid, né? É, simplesmente parou as escolas, sejam elas estaduais, municipais, creche, enfim, pararam. E essa semana saiu uma aprovação, né, da Secretaria de Educação, falando sobre a aprovação automática dos alunos, né, da rede estadual, né? Queria que você depois falasse um pouco sobre isso, que eu andei pesquisando e, segundo a Cláudia Costin, que é especialista da educação, ela diz que, né, pelas pesquisas, pelo menos 30%, né, dos jovens que conversaram com eles, né, pretendem abandonar, vai ter uma evasão escolar muito grande a partir do ano que vem, né? Eu queria saber como você vereador, o que você pretende fazer? Ter algum projeto em mente para poder fazer a inclusão dessas crianças novamente? Como se fala, essa integração, né, da criança, lembrar que ela estuda, né? Porque assim, as crianças da rede estadual, da rede privada, têm um acesso, têm um apoio, né, com o professor falando na câmera, né? Geralmente os pais ficam em cima, né? Mas as crianças da rede estadual e municipal não tem. O que eles têm é uma apostila, né? Que recebem um auxílio, um cartãozinho, não sei o quê. Mas eu conheço muitas crianças que, por mais que tenha mãe, pai em cima aquela coisa toda, mas não está tendo aquela fiscalização, né? Então, é de se esperar. Vai ter acho que, estou até pesquisando aqui, pode chegar até 210 mil pessoas que abandonaram as escolas, né? Por não achar importante, né? Eu queria saber de você, o que você pretende fazer em relação a isso? Vamos por etapa, um passo de cada vez. Aham. Hoje eu preciso me preocupar com o município. Sim, sim, sim. É no modo geral que eu digo. Quando você trata de adolescentes que já estão na rede estadual, fica uma coisa mais complicada. Aham. Teríamos que bolar algum tipo de projeto, lá eu estou falando da rede estadual, tá? Não, Algum sim, tipo sim. que inserisse e trouxesse novamente esses adolescentes para dentro do Estado. Ou um plano de carreira, ou Uhum. alguma coisa
motivasse ele a sair do meio da rua, um plano de esporte, um plano, alguma coisa dentro desse nível. Uhum. Quando eu falo de rede municipal, ela é mais fácil, porque mas aí é onde vem o pulo do gato, meu irmão, igual você falou para mim. Nós temos que trazer os pais dessas crianças à realidade. Sim. A família em que tem a obrigação de levar essas crianças, a nossa base, até as escolas. Como o brasileiro ele só sente isso no bolso, você sabe que a parte mais sensível do homem ela é o bolso, a gente pode atuar dentro do Bolsa Família, com os pais dessas crianças, educando eles a trazerem para o colégio aquelas crianças em que não querem mais e eles vão ter que dar conta disso. Uhum. Como eu cobraria isso de uma. Como é que eu posso explicar para você? Eu cobraria isso de uma forma mais veemente da própria sociedade. Uhum. E como é que o município hoje poderia entrar nessas escolas trazendo essas crianças de volta? Com um plano cultural. Eu acredito que a cultura, o teatro, o esporte, o lazer, as colônias de férias que eram colocadas na época em que a gente era criança, isso traria essa base que é o mais importante para nós. Então, eu pensaria hoje, Wellington, você é o vereador do Rio de Janeiro, eu ia reunir uma galera grande Uhum. que já tivessem experiências anteriores lá na nossa base para saber como nós poderíamos atuar primeiro dentro das famílias e depois trazendo essas crianças para dentro da escola novamente. Sim, de uma Entendeu? forma. Uhum, entendi. Seria assim, uma coisa bem, como é que eu posso explicar, né? Porque assim, existe, não é de hoje que existe projetos, né? Tem muitos lugares de esporte que cobram, né? É uma realidade, né? Ah, você só vai continuar aqui se suas notas forem boas, não é? Beleza, beleza, perfeito, exatamente isso aí. Eu ia tentar mexer com o psicológico, tanto dessas crianças quanto das famílias também, e o psicológico dessa família eu ia mexer no bolso, de Uhum. verdade. Quem está me assistindo aí, né, que vai votar em mim, pode ter certeza que se você tiver lá o seu filho dentro de casa e você não tiver obrigação, se você não tiver como levar o seu filho no seu colégio, vai ser tudo monitorado. Vai estar lá com lista de presença, com tudo certinho, para a gente poder fazer um trabalho de educação. E esse trabalho de educação, vocês podem até achar que eu vou ser chato agora no início, mas lá no futuro vai ter um agradecimento muito grande. Perfeito. Só uma última colocação, né? Vou até tirar uma dúvida pessoal, né? Não é de hoje, pelo menos nas escolas privadas, para poder fazer a fiscalização da presença dos alunos, tem pelo menos até, sei lá, em 2012, quando eu me formei, tinha um cartãozinho, uma roleta, né? Que pudesse fazer o controle dos alunos, né? Monitorando, né? Quem foi e quem não foi, né? Como faria esse monitoramento das redes públicas, né? Porque não tem a roleta, né? Simples. Não entendi? Simples. O governo, a gente reúne um monte de nerd, tu tem cara de nerd, hein? Reúne um monte que mexe com informática. Aqui, irmão, ó, digital, Biometria, né? biometria, Sim. digital, vacina todo mundo pela biometria. Bota lá os alunos, os aluninhos, as criancinhas, não muda nunca, Uhum. nunca. Não muda nunca. Você nasce e você morre com a tua digital, Sim. não interessa a idade. Pega lá os aluninhos, ó, dedinho, dedinho, dedinho. Computador, banco de dados, arquivo, prefeitura. Pronto. Sim. Perfeito. Porque assim, eu posso estar enganado, mas a questão do Bolsa Família, né, precisa de uma fiscalização maior. Podia ser feito dessa forma, né? Ah, você vê que a criança tem não sei quantos por cento de frequência. Ah, não foi? Então vamos Exato. cortar, vamos reduzir. Chama para conversar, chama para trocar ideia primeiro, né? Eu Sim. acho assim, o diálogo, né? Você tem Uhum. teu filho lá no colégio, vamos supor, teu filho tem 3 aninhos. Dedinho, 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 dedinho. Um mês ele falta 8 vezes. O meu amiguinho, chega aqui, Marquinhos, senta aqui, o diretor chama o Marquinhos. Uhum. Aí, teu filho está sem dedinho aqui, irmão. O que está acontecendo? Ah, ficou doente, beleza. No próximo mês, 8 de novo. Marquinhos, olha só, você já foi avisado a primeira vez, agora a primeira foi o aviso. A segunda, eu já estou falando assim, na terceira vez, o seu Bolsa Família vai ser cortado.
Na terceira vez, irmão, passa a régua. Uhum. Entendi, porque é o que falta nisso é esse alerta para as famílias, né? Que aí fala, né? Porque fala assim, ó, por exemplo, tem a realidade de pessoas na família que depende do Bolsa Família, aquela coisa toda da frequência escolar, e porque vai, simplesmente vai e pronto, né? Pode acontecer, de faltar não sei o que, mas nada acontece. O Bolsa Família está lá certinho, mas não tem não digo não, vamos dizer um monitoramento melhor, né? Porque acaba que a pessoa fica na zona de conforto, está confortável naquela situação, né? Vou colocar meu filho para a escola e pronto, acabou, né? E muita gente, até mesmo em casa, né? Os pais que eu digo, né? Tem muita gente, sim, não vou generalizar, coloca os filhos e vai trabalhar, mas tem muita gente que depende do Bolsa Família e fica naquilo, né? Então, seria bom fazer um projeto que, como você falou, né? Fazer uma integração com os pais também, né? Para que eles podem também estar ativos, quererem procurar um emprego, né? Até a questão da economia e até a questão da uma perspectiva de vida. Porque tem muita gente que fica naquela, né? Só vou receber o Bolsa Família, vou colocando meu filho para a escola e pronto, e vai levando essa vida e nada muda, né? Exato. Isso aí, perfeito. Show. Para a gente terminar no tema educação, que eu gostei bastante de comentar isso com você, você deu um spoiler agora há pouco, né? Falando sobre a inclusão, né? Um dos seus projetos você diz de professores treinados na inclusão de deficiente, né? Só mais um pouco sobre isso, né? Existe sim vários professores profissionais qualificados para essa área, né? Que projeto mais ou menos seria? O que você pretende fazer para as crianças autistas, né, que têm alguma deficiência física, né? Só antes de você me responder, eu também estudei no Seraldo alguns anos atrás, e eu lembro que lá quer dizer, inclusive eu gostava muito de ficar lá no meu intervalo. Tinha as crianças, né, especiais, e tinha os professores lá Não, isso que bota aí, tá? pouco mais de 10 anos atrás. Não são especiais, não. Eles não gostam de serem chamados de especiais, não. São deficientes mesmo. Sério? Que bom, me corrigi, eu não sabia. E eu achava que É, não, esse termo era o deficiente. correto. Deficiente visual, deficiente são surdos. Eles Aham. gostam de ser chamados de deficientes. Isso já é a própria inclusão. Sim, perfeito. Então, o que que você pretende fazer em referente a isso, a questão dessas crianças, essa inclusão? Eu tive um pensamento muito bacana em relação a isso. Eu não sei como é que a gente poderia agir, mas todos os meus projetos eu gosto de inserir a sociedade. Quem quiser vir comigo, eu gosto de inserir todos. Tanto que o meu Facebook ele é muito interativo. Todo mundo fala bom dia, boa tarde, fala comigo, briga, me arrasa, eu arraso, e a gente vai levando aí a situação da melhor forma possível. Aham, E eu pensei assim, em montar uma central. Igual a gente está falando agora, eu e você, tipo assim, você é um professor e chega dentro da tua, você é o diretor de uma escola, e chega dentro da sua diretoria um menino com uma crise de autismo, que é estranho demais, demais, ou com epilepsia, ou um surdo, ou um cego, e você ligasse para uma central com vídeo e você colocasse essa criança na frente do vídeo. Você sabe braille, eu ia falar assim, você ia me ligar e falar assim, eu gostaria de falar com alguém que estivesse dentro da central que entendesse Braille. Aí eu abria a tela, ia estar tratando de eu ia falar para você assim, coloca o menino na frente aí, ou a menina na frente. E nós dois nos comunicaríamos. E eu passaria para você, que é o diretor, o que aquela criança estava sentindo. uhum, Entendeu? Uma central em que a gente pudesse ter um atendimento, se você não fosse especializado para isso, se no teu colégio não houvesse ninguém, o bom seria se em cada colégio houvesse 24 horas não, houvesse todos os dias, de uhum, manhã, de noite, uma pessoa que entendesse dessas anomalias, dessas uhum, deficiências, dessas pessoas. Mas se no caso se não tivesse, houvesse uma boa central onde você conseguisse colocar os problemas por que está acontecendo. Porque, tipo uhum. assim, o meu sócio, ele é autista. E quando ele. É uma coisa muito estranha.
É muito estranho uma crise autista. Eles se batem, muitos se batem, ele não se bate não, mas muitos se batem, muitos se arranham, muitos perdem o controle, e a única coisa que você tem que fazer é deixar ele no cantinho quietinho até estabilizar. Você não faz nada. Deixa ele chorar, deixa ele gritar, deixa ele espernear, só não deixa ele se machucar. Mas de resto você deixa ele fazer tudo. Tudo o que ele quiser. Se ele quiser quebrar, deixa ele quebrar, depois ele vai estabilizar. Mas muitas pessoas já ficam com medo disso. E isso é muito ruim, porque além daquele mal-estar em que aquela pessoa, aquela criança, ou aquele adulto mesmo causa a ele mesmo, a vergonha em que ele causa, o preconceito que se existe em volta, ele é cruel. E é esse preconceito em que eu quero quebrar. Não podemos ter preconceito porque somos todos iguais. Sim. E a gente precisa trabalhar essa situação da igualdade. Eu sou igual a você para sempre, velho. Ninguém pode dizer que eu sou diferente de você porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou amarelo, porque eu sou homossexual ou porque eu sou heterossexual. Somos todos. Sim, perfeito. Deixa eu te perguntar, então, no caso, hoje nas faculdades a gente tem as matérias de inclusão, né? Inclusive, eu também tenho, que é matéria de, ainda não puxei, mas é a de Língua Brasileira de Sinais, né? Você, como isso nas faculdades, né? Acredito, posso até me corrigir se eu estiver errado, tá? Acredito que não tem esse tipo de ensino na rede pública. Você, como vereador, consegue propor um projeto, alguma lei, né? Aprovar, não sei, para que tenha essas aulas de língua brasileira de sinais para as crianças, para poder estar adeptas, para poder conversar com outras? Acredito que sim. Eu Uhum. acredito que sim. Poderia até entrar dentro de uma aula de cultura. Uhum. Na aula de cultura, você ensinar o braille para quem quisesse aprender, o Sim. Libras para quem quisesse aprender. Quando as crianças estiverem mais velhas, você falar sobre o autismo para essas crianças, para que não haja o preconceito. Nós poderíamos inserir dentro dessas classes também a respeito da cor da pele, que hoje ainda é um marco muito importante dentro do nosso sistema brasileiro, para Uhum. que não haja preconceito, porque aquela menininha ela é pretinha, ou porque o outro menininho ele tem o cabelo duro, ou porque a outra menininha ela é branca demais, e é chamada também de macarrão sem tempero. É para que não haja, para que as crianças elas tenham uma boa educação dentro de casa e uma boa convivência Uhum. dentro. Quando eu falo para você de base, eu falo para você disso também. Eu falo para você, Marcos, de que a base educacional e a base sentimental, sexual, familiar e espiritual, ela compõe todo o organismo de uma criança. E quando você pega uma criança e você consegue colocar bons pensamentos na cabeça dela, ela vai ser um adulto maravilhoso. Uhum. Entendi. Não, perfeito. Tá ótimo. Muito, muito bom, né? Legal esse papo também, quiser dar a questão da educação. Já estamos quase terminando, tá? Para não prolongar. Queria falar um pouco também, agora que eu vi aqui, eu ia até pular aqui o tema, que é do saneamento básico, né? A gente que é morador de paciência, a gente sabe, né? A gente tem uma realidade aqui que é obra Mas, aqui, obra daqui, obra daqui, obra dali, a gente não vê. Às vezes nada funciona. Funciona, mas também às vezes, né, não funciona. Queria que você falasse mais sobre o projeto da fiscalização e a cobrança da prefeitura sobre o tratamento de esgoto, né? E também como é que será feita? Parece que são perguntas óbvias, né, padrões, mas não. Esse é o papel do vereador, que é a questão da fiscalização, né? Essa palavra, né? É, já que é o seu papel a fiscalização, como você pretende fazer em relação ao saneamento básico? A falta de a primeira água? coisa A primeira coisa que eu quero fazer, Marco, é ir onde está acontecendo todo o nosso problema nas nossas bacias hidrográficas. A Zona Oeste, ela tem uma das principais bacias hidrográficas do Rio de Janeiro. E Uhum. todos os nossos rios que acontecem, eles já estão despejados dejetos in natura. Os condomínios que têm sido feitos, eles têm uma ETE, que significa Estação de Tratamento de Esgoto. Uhum. Ela fica na responsabilidade das construtoras por um ano. Depois de um ano, essas ETEs são adicionadas ao preço dos condôminos. Uhum. E muitos deles vão falar que não vão pagar.
Se você hoje paga 300, amanhã você paga 400, você fala que não tem R$ 100 para pagar. Sim. Então, as ETIs, elas acabam não tendo mais o tratamento de esgoto, eles ligam o bypass e o esgoto é jogado in natura dentro dos nossos rios. O Cação Vermelho, que é um rio que corta aqui o 7 de Abril, Aham. Gouveia, corta o Dreno e desemboca no Rio Itá. E o Rio Itá desemboca dentro da bacia de Sepetiba, lá na ponta ele está assoreado de tantos dejetos que existem, de tanta Sim. areia que a CSA jogou, de sofá, de cama, povo muito porco também, isso precisa ser colocado. Muitos desses lixos que são colocados no rio, não foi o prefeito que botou, não foi o vereador e não foi o deputado, foi o Sim. próprio. Isso é Verdade. uma parte da educação Sim, também. eu ia falar alguma coisa, desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Ah, sim, não, eu ia falar realmente, você falou a questão tem gente que culpa muito as autoridades, né? Mas muita coisa ruim também vem por parte da gente, né? Já ouvi histórias de pessoas, né? De pessoas mais maduras falando que pode até me corrigir se eu estiver errado, né? Que o Rio Cação Vermelho ele já foi um rio mesmo, né? Onde dava para tomar banho. Não, o rio Cação Vermelho ele tem esse nome porque dentro do rio tinha cação vermelho. Aham. E eu vou falar mais, já veio boiando no rio um caixão. Que isso? Já veio boiando, parou ali na ponta aqui do 7 de Abril um caixão. Eu ria muito. Eu ria muito, mas eu ria muito. Botaram a foto e botaram no Rede Paciência. Então, hoje, nós precisamos tomar conta dessas bacias. Nós precisamos ter uma estação de tratamento, nós precisamos levar saneamento básico para as comunidades, para dentro das comunidades, para as nossas favelas, e nós precisamos fazer uma grande estação de tratamento numa dessas nossas áreas em que nós temos, para que os nossos esgotos, antes de serem colocados dentro desses rios, que são as nossas bacias hidrográficas, dos rios de água limpa, que eles sejam pelo menos tratados antes de desembocar lá no rio Itá e antes de estar no Guandu também, que essa água do Guandu é essa que você bebe. Não entendi. Perfeito. Então, o último tema, né? O último tema que eu parei aqui, não menos importante, que é o animais, né? Pelo que eu pesquisei, a questão dos animais, dos bichinhos é muito importante para você, né? E queria que você falasse um pouco, que aqui você diz, né? Bater na tecla da adoção consciente com monitoramento, né? Castração e cuidados com preços populares, né? Como você pretende fazer isso? Porque hoje existe, né? Essas são clínicas privadas, né? Só fazer valer a lei, Marco. Só trazer mais uma clínica dessa para dentro de grandes locais, né, de concentração de pessoas. E quem não quer ter um gatinho, quem não quer ter um cachorrinho, mas a pessoa ela precisa ter consciência de que esse gatinho ficou, de que esse cachorrinho fica doente, de que eles precisam ser cuidados quando eles estão velhinhos. Então, eu acredito que se a gente coloca um centro desse, faz um recolhimento na rua dos que já têm, faz uma castração Uhum. e para essas pessoas com uma, como é que eu posso colocar para você, com informação numa cartilhazinha ou até mesmo pela televisão, o que seria uma adoção consciente para que as pessoas parassem de vender, né? Pitbull, Rottweiler, Poodle, Uhum. isso está errado, Sim. né? E vende por preços absurdos, né? Preços absurdos, está errado isso. E as pessoas terem consciência de que elas têm uma obrigação genuína de cuidar desses amigos, que são nossos amigos também, de uma forma consciente, isso é legal. Aí a gente vai para o lado da informação. Partindo para o lado da informação, nós vamos partir para o lado de hospitais públicos que cuidem de animais, veterinárias públicas que cuidem de animais com preços populares, onde pudesse castrar, onde pudesse vender uma comida mais em conta, onde pudesse ter um nutricionista, onde cuidar de bichinhos mais velhos, independente de ser cachorro ou gato, que possa ser cavalos também, porque muitos carroceiros têm os cavalos e até trabalham com eles, né? Não é errado. Antigamente se usava os cavalos na tração para que ajudassem as pessoas, e sua vaca, e seu gado, e sua galinha, e que tivesse um veterinário especializado para todos os bichos. Eu penso nisso. Uhum. Não, perfeito. Ótimo. Ó, Elton,
Aqui terminamos agora o nosso tema, né, os nossos temas. Né? Muito obrigado, assim, você ter esclarecido algum deles. Claro, são vários, né? Você posta diariamente, né, um tema diferente, mas eu acredito que já tenha ajudado um pouco a esclarecer as dúvidas, né, da população, os seus eleitores que pretendem votar em você, né? Foi muito legal esse papo. Para a gente poder terminar de fato, eu cheguei, não sei se você viu, eu cheguei a fazer como se fosse uma pequena enquete nas redes sociais, perguntando para as pessoas, né, o que você espera do seu candidato a vereador caso ele seja eleito, né? Eu queria que você pudesse falar agora, né, ter a chance de falar com seus eleitores que vão votar no Wellington Paciência dia 15 de novembro. Você já respondeu no início, né? O que esperar do Wellington você já disse, mas que você pode falar um pouco mais? O que a gente pode esperar do Wellington, já não mais o Wellington Alves como cidadão, né? Mas sim o Wellington Paciência como vereador. Fala um pouco com eles. Meus grandes amigos, vocês podem esperar de mim que eu seja a voz, de verdade, a voz das comunidades, a voz do povo, a voz daquela pessoa que precisa. Vocês podem esperar que eu tenha coragem de denunciar, vocês podem esperar que eu não preciso fazer demagogia para falar o que eu penso ou o que eu acho. Eu sou formado em ciências contábeis, sou formado em teatro também, e eu tenho uma opinião muito forte. Hoje, a minha campanha é feita com zero. Nós não temos dinheiro para fazer a campanha. E todas as pessoas que abraçam essa campanha são pessoas que acreditam no nosso potencial. Eu não falo mais por mim, eu falo por uma população que merece todo respeito e tem o meu respeito. Tem o meu respeito, tem o meu carinho, tem a minha consideração. Então, quando você for lá e botar Wellington Paciência 14857, você vai estar sabendo que eu vou estar falando por você. E se um dia eu deixar de falar por você, pode me procurar, porque de paciência eu não saio. Eu já até comprei o meu jazigo ali no Jardim da Saudade, já está comprado. Nem morto eu saio de paciência. Vou morar no mesmo lugar, vou morar na mesma casa e preciso trazer hoje para a nossa comunidade, para a Zona Oeste, todo o carinho e todo o respeito em que todos merecem. Todos, todos. De animais ao mais alto escalão que existe aqui dentro da Zona Oeste. Tá bom, pessoal? Marquinhos, muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Nada, obrigado você, né, que eu chamei faltando menos de um mês para as eleições, né, você se disponibilizando a conversar aqui comigo.